Coletiva com técnico Gilson Kleina, Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Kleina, boa noite. Hoje você utilizou a quarta formação diferente na equipe, foram duas mudanças em relação ao time que iniciou o derby. Gostaria que analisasse as atuações do Richard e também do Josiel. Pretende dar sequência a eles no time titular? Boa noite. Essas novas formatações passam também por uma situação de recuperação de atletas. Como todas as equipes estão jogando com período curto, não é só a exceção a Ponte Preta, mas eu tenho que canalizar o trabalho e o estudo aqui em cima, alguns jogadores vêm de uma sequência muito forte e os indicativos, quando você tem na recuperação, você tem que respeitar o desgaste. Então, nós estamos trabalhando dessa maneira. Para mim, foi um grande jogo desses jogadores que entraram. Eu acho que daí nós começamos a ganhar opção, começamos a ganhar um reforço, deixando o elenco mais forte e colocar jogadores com mais condições físicas, com jogadores descansados, jogadores que possam fazer a estratégia de jogo, como hoje nós fizemos uma intensidade forte no bloco alto, que nós queríamos, que não queríamos que o Operário fizesse a circulação de bola, porque eles têm uma saída muito boa com os volantes, haja vista que os volantes deles são volantes construtores. Nós conseguimos inibir, neutralizar, conseguimos colocar um ritmo forte no primeiro tempo. Tem que parabenizar, né, a nossa equipe, que ela veio com essa postura, ela veio com uma mentalidade para sair vencedora. E se é um time que ficou muito próximo de ganhar o jogo, eu entendo que é a equipe da Ponte Preta. Claro que nós não conseguimos o resultado, fizemos um ponto em casa, nós queremos, né, o mais rápido possível tentar fazer essa vitória, mas vai ter que fazer com organização, com estreando jogadores, como a gente vem fazendo, para a gente conhecer todo esse elenco e poder realmente depois delinear, né, uma equipe, um 11, para a gente poder fazer resultado de vitória que a gente quer sempre para o próximo jogo. Marcos Ceroni, Ponte News. Gilson, boa noite. Chegou agora durante o jogo do interesse do Cruzeiro por Dauan. Como está a situação do Marco Júnior, se acaso acontecer essa transação? E por que não utilizar o Renatinho quando o Camilo é substituído? O Júlio Nascimento, da Rádio Bandeirantes. Boa noite, Kleina. Gostaria que você falasse sobre os volantes da Ponte. O que você tem pedido de diferente para melhorar o rendimento do Locatelli? E quanto ao Dauan, você conversou com o jogador sobre a proposta do Cruzeiro? Olha, cara, eu gosto de falar dos jogadores que aqui estão, se não gosta de negociação, isso aí nós podemos conversar agora que acabou o jogo, ver a real situação do Dauan com o interesse do Cruzeiro. O Dauan fez um grande jogo, o Dauan é um grande jogador, eu acho que dessa maneira que ele atuou, o desempenho que ele teve, chama atenção mesmo. Agora, é um momento que nós temos, né, nessa posição, temos poucos jogadores, tanto é que hoje nós colocamos o Marco Júnior, a hora que nós entendemos que abaixou a intensidade do Locatelli. E eu entendo que o Locatelli, para mim, no meu ver, no meu comando, fez um grande jogo hoje, pela primeira vez. Nós conseguimos extrair um pouquinho mais do posicionamento dele. O Locatelli é um jogador técnico, ele é um passador. Ele tem a leitura do jogo. O Locatelli, se você não tiver um jogador na frente, dificilmente o passe do Locatelli, o futebol do Locatelli vai aparecer. Agora, foi uma coisa que a gente está tentando corrigir. O Locatelli era um jogador que estava tocando muito para o lado, para trás. Hoje verticalizou, atacou espaço, preencheu as costas dos laterais. Foi um jogador inteligente porque ele tem essa qualidade. Então, aos poucos, a gente vai evoluindo a cada atleta. Acho que os dois volantes nossos hoje teve um papel muito importante porque sustentou, teve o controle do jogo por trás, teve inversão de jogada. Primeiro tempo nós criamos situações para sair parcialmente com a vitória. Segundo tempo eu entendo que mudou um pouco as características, muito também que o Operário abaixou as linhas, tanto é que colocou um zagueiro de volante e não saía. A primeira linha de 4 dificilmente estava quebrando e nós fomos trocando, né? Colocando jogadores descansados, com velocidade. Tentei ali no momento, nos 15 minutos finais, tentar fazer o confronto com o Moisés, hora com o Niltinho, hora com o Fecim, porque a bola ia entrar pelo lado, né? Eles já tinham preenchido, fechado bem a nossa saída de bola. Então, o Marco Júnior entrou hoje, os volantes nós estamos trabalhando, espero contar também com o Lucas Cândido daqui a pouco, que é um grande jogador. Feliz hoje com o desempenho do Locatelli, do Marco e do Dauan. Confesso que eu foquei muito para esse jogo, desde do último jogo que a gente se representou. E agora, né, recuperar, fazer essa viagem, para a gente poder dar uma sequência. Sabe que é um jogo de imposição física lá em Pelotas, e que essa vitória possa vir
já nesse próximo confronto. Isabela Sabelli, Cutati, Record TV. Boa noite, Gleina. Você acha que a ansiedade em buscar a vitória atrapalhou em alguns momentos? O Gustavo Biano da EPTV. Gilson, a Ponte teve chance, foi intensa no primeiro tempo, mas o gol não saiu. Teve até um lance que o Josiel, ao invés de chutar, preferiu tocar para quem vinha de trás. É um sinal de que falta um pouco de confiança aos atacantes? Olha, é uma coisa que a gente está trabalhando, né? Eu vi uma equipe hoje com coragem, tentando, nós colocamos, se é uma coisa, né, que ainda essa pergunta não chegou, mas na minha análise eu entendi que nós melhoramos a parte ofensiva, nós fomos mais agressivos, preenchemos mais a área, colocamos mais jogadores para esse combate, tivemos jogadas pelo lado, tivemos triangulações, tivemos bola parada e tivemos chances, né, reais para a gente poder finalizar. De repente a nossa escolha de repente não foi a melhor, que nem esse lance que o Josiel de repente podia arrematar, finalizar, ele optou pelo drible e tentou optar pela assistência, mas o passe foi curto, a marcação conseguiu cobrir, a gente não definiu em gol. Mas são ajustes, né? Que nem foi a estreia do Josiel, a estreia do Richard, jogadores que não vinham jogando, vinham entrando. Nós descansamos os jogadores que jogaram o último jogo, que foi o caso do Nilton e do Moisés. Mas a equipe ela tem que ter uma forma, eu entendo que ela está encorpando. Mesmo a gente com empate, eu analisei que hoje nós tivemos um desempenho, infelizmente não tivemos o resultado. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Gilson. Ponte Preta demonstrando muita velocidade na primeira etapa, mas o ritmo caiu demais no segundo tempo. Como melhorar isso para as próximas rodadas? Eu acho que isso é a sequência de jogos que vai evoluir, né? Os atletas que, parece que eu estou sendo repetitivo, né? Mas estão se conhecendo praticamente no jogo, né? Quando eu vi que abaixou a intensidade do Josiel, abaixou a intensidade do Richard, abaixou a intensidade do Locatelli, nós fizemos as trocas para que isso não aconteça. Claro que daí a formatação ela ficou um pouco diferente, mas porém a equipe ela continuou com atitude, aguerrida, intensa, como você mesmo falou. Eu acho que é isso que a gente está procurando, ter uma equipe com velocidade, uma equipe que procura verticalizar. Eu acho que a gente conseguiu hoje verticalizar. Algumas situações que nós poderíamos de repente até acelerar o passe na construção da jogada e nós de repente optamos para fazer 1, 2, 3 passes para depois atacar já a linha de organização. Mas vamos mostrar isso, estamos trabalhando muito no vídeo, o tempo que a gente tem para trabalhar muito mais a recuperação, a gente tem 20, 30 minutos para posicionar, mas fico feliz pelo desempenho, acho que tem que parabenizar os atletas pela entrega, eu entendo que tem que ser esse espírito, se for esse espírito aí, a gente consegue, né, vir a vitória para poder sair dessa situação incômoda. Gabriel Castro, CBN Campinas. Gilson, 10 jogos consecutivos sem vitória, 4 jogos sem conseguir marcar um gol. Pior ataque da Série B, lanterna. Diante desse cenário, você analisa que a equipe tem evoluído para mudar esta situação? Eu acho que sim. Claro que os números são desfavoráveis, mas a gente vê um crescimento. Foi o que eu falei no começo da coletiva. Eu acho que nós estávamos muito mais próximos da vitória hoje que o adversário, que é um treinador que está praticamente um ano no Operário. Quando chegou lá também, pegou todo esse trabalho de ajustes. Hoje é uma equipe já bem formatada, é uma equipe que contrata pontualmente, já tem uma forma de jogar e nós num processo de construção. Então, enaltecer eu entrego o espírito, mas enaltecer também a evolução. Teve momentos que nós melhoramos a parte defensiva, depois a parte de construção, depois a parte de verticalização, colocando os jogadores um pouquinho para atacar a última linha, para a gente ter mais preenchimento de área, mas a bola não entrou. Por mais que na sua pergunta se colocou muita situação adversa, é bom salientar também que é o primeiro jogo que nós não tomamos gol, e o primeiro jogo que nós criamos. Claro, é difícil você sustentar o tempo todo, né? O Igor, acho que teve no primeiro tempo uma falta ali do Thomas Bastos, uma cabeçada, mas a gente criou mais situação, a gente tentou jogar para frente, uma coisa que eu estou cobrando muito é isso, é o passe para frente, para a gente tem que lateralizar no momento que a gente tem que descansar, mas o mais é a gente poder verticalizar, conseguir achar os atletas para fazer essa criatividade e continuar com esse empenho. A gente analisa, e eu acho que vocês podem até me ajudar nesse contexto, você pega essa mesma rodada do ano passado, o Paraná Clube era líder, né? Se não me engano o CSA, Sampaio estava na zona de rebaixamento e inverteu depois, quase foram buscar o G4,
E é o que nós temos que fazer. Agora, claro, a cada rodada, mas a gente está fazendo os ajustes dentro da recuperação. Futebol hoje passa por um processo que o torcedor tem que entender, às vezes não é só a escolha de treinador, tem que respeitar o processo de recuperação, jogadores que estavam na atividade, jogadores que estão pegando um ritmo de jogo, jogadores que estão se conhecendo e entrosamento. Mas todos são fatores que espero que a gente possa manter para fazer também um grande jogo lá fora e trazer a vitória. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Kleina, boa noite. Quais critérios justificam a preferência do Kevin em relação ao Felipe Albuquerque na lateral direita da Ponte? Olha, são características diferentes. O Felipe é um menino da linha de 4, né? Marca muito bem. E o Kevin tem essa situação de ter o desafogo. Então, quando nós optamos por essa situação, nós demos também uma continuidade, né? O Felipe fez Brusque, fez Vasco, fez Sampaio Corrêa e o Kevin também fez 3 jogos para a gente ter, porque naquele momento que nós íamos manter, o Rafael não pôde jogar, nós colocamos o garoto Giancarlo, depois voltou o Rafael, a gente não mudou um pouquinho a estrutura, mas estou bem servido para os 2 laterais, a quem a gente optar, não é questão de querer preterir. Eu acho que o Felipe nós ganhamos numa característica e com o Kevin a gente ganha em outra. É assim que a gente tem que formar o elenco. Elias Aredes, Rádio Brasil. Kleina, você modificou novamente a equipe. Surtiu o efeito desejado? Pretende dar sequência? É o que nós queremos. Nós queremos, Elias. A gente não quer, sabe, a cada 2, 3 jogos ter trocando. Mas é aquilo que eu falei, existe hoje protocolos, processos que eu tenho que respeitar para a gente não perder atletas aí de 15, 20 dias de lesão. Então a gente está colocando jogadores que hoje estrearam, que ao meu ver a equipe foi muito bem, principalmente no primeiro tempo que nós criamos as condições. Ao mesmo tempo a gente consegue descansar jogadores importantes, né? Que hoje entrou Moisés e Niltinho, que foram titulares, mas é um processo, nós temos que escolher os melhores para iniciar. Foi uma situação um pouco diferente a forma que a gente jogou, mas eu acho que agradou. Faltou, no meu ver, no primeiro tempo a bola entrar, a gente ter uma precisão, uma finalização de um pouco mais de consciência para a gente poder definir o gol e a equipe ter essa tranquilidade para depois ter na sequência do jogo. Então a gente quer repetir, mas nesse momento a gente sabe, por todos os fatores que eu falei, dentro do nosso elenco, acho que ele vai ficar uniforme, ele vai ficar coeso, porém nesse momento a gente está fazendo esses ajustes em todos esses fatores. Rony Romanini, Rádio Central. Gilson, boa noite. Todo treinador procura um time base para uma sequência de jogos, para dar confiança. A Ponte tem vários jogadores recém-contratados e uma pontuação preocupante na Série B. O que será mais importante a partir de agora? Dar sequência aos titulares ou rodar a equipe por conta da maratona de jogos e para testar as possibilidades agora que os reforços vão ficando à disposição e melhores fisicamente? Olha, a melhor coisa é acreditar no trabalho, na convicção, acreditar no talento dos atletas, acreditar que todos estão evoluindo, independente daquele que vai iniciar ou não. Né? Tem momentos que a gente quer contar com o jogador, mas você chega, existe hoje um desgaste físico muito grande. Tem jogadores que não estão aqui só no brasileiro, já vem de uma atuada, já vem de uma batida forte. A gente quer manter uma situação, mas a gente tem que respeitar algum processo de recuperação. Ao mesmo tempo, a gente também está colocando jogadores, oxigenando, colocando jogadores com energia, jogadores que a gente possa manter o nosso bloco alto, possa manter nossa intensidade, com que essa bola pare um pouco mais na frente para a gente poder servir o Rodrigão, que eu acho que é um centroavante que nós não temos essa característica no grupo. Hoje nós jogamos com o Josiel, depois entrou Veras, mas que a gente possa criar situações como nós criamos. Acho que faltou, né, clarear um pouquinho de jogada para o Rodrigão, mas eu entendo que isso vai acontecer. O Rodrigão chama muita atenção, né, a defesa, porque se preocupa que tem um jogo aéreo forte, prende, faz a parede, tem que saber jogar com esse tipo de característica. Eu acho que isso que aconteceu. E claro que nos incomoda, né, essa pontuação, mas em momento algum a gente está perdendo a confiança. Eu acho que tem que continuar essa coragem e fazer de tudo para buscar essa primeira vitória lá fora, trabalhando, pezinho no chão, com humildade, mas principalmente com esse espírito de entrega. Heitor Ismeri, GE. Gilson, boa noite. Depois do derby, você falou na entrevista coletiva sobre tirar o negativismo de dentro da Ponte e criar um ambiente favorável. Você fala com propriedade, já que está na quinta passagem e lidou com diversas situações nos trabalhos anteriores. A pergunta é em cima do que você falou depois do derby. Como você tem visto a questão extracampo de bastidores nessa atual passagem? Olha, quando eu vim para Ponte Preta, minha gestão sempre foi uma gestão otimista. Sempre fazendo com que a Ponte Preta pode ser a melhor equipe, a gente pode fazer o melhor trabalho, a gente pode fazer
melhorar cada atleta, melhorar cada profissional, cada um dentro do seu segmento. Quando eu falo dessa situação de negatividade, sabe, não trazer de fora para dentro. A gente sabe que nós estamos passando uma situação delicada, mas nós que temos totais condições de sair, nós temos força para sair e só vai sair se o ambiente for favorável. Então, acho que é isso que nós temos que pregar. Um ambiente favorável, dar tranquilidade para os atletas, para dar essa blindagem. Nós temos atletas aí importantíssimos, atletas que podem nos render, que podem fazer a diferença e fazer uma Ponte Preta forte, né? A gente sabe que a camisa da Ponte Preta, ela entra em qualquer competição, ela é respeitada. Nesse momento nós temos uma pontuação muito baixa, mas não é isso que a gente quer. Então, criar uma ambição, criar um fator positivo, criar um clima que a gente tem condições de reverter e de reagir.